pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova de matemática do vestibular seriado da segunda etapa da SASE UFV-JM 2023. Bora lá! Questão 16, pessoal, foi a primeira questão da prova e essa questão tratou do cálculo de probabilidade e princípio fundamental de contagem. A questão diz assim: 3 amigos participaram de um processo seletivo no qual seria aplicada uma prova. Para evitar fraudes no processo, foram elaboradas 4 tipos diferentes de provas. As provas foram distribuídas aleatoriamente entre os candidatos, de forma que a probabilidade de receber qualquer uma das 4 provas era a mesma. Determine a probabilidade de que os 3 amigos tenham feito provas distintas. Bom, veja bem, ele está falando aqui que 3 amigos participaram desse processo seletivo no qual seria aplicada essa prova. Então, vamos marcar aqui 3 tracinhos aqui para representar aqui as provas dos 3 amigos. O texto informou que, para evitar fraudes no processo, foram elaboradas 4 tipos diferentes de provas, e que as provas foram distribuídas aleatoriamente entre esses 3 candidatos, de forma que a probabilidade de receber qualquer uma das 4 provas era a mesma. E ele quer que a gente calcule aqui qual que é a probabilidade que os 3 amigos tenham feito provas diferentes, de provas distintas. Bom, então nós vamos calcular aqui a probabilidade, que eu vou chamar aqui de P. Probabilidade a gente sabe que são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Os casos possíveis são todas as possibilidades deles receberem essas provas. Como ele falou, que entre os candidatos, essas provas foram distribuídas entre os candidatos de forma que a probabilidade de receber qualquer uma das 4 provas era a mesma, então observe, esse primeiro candidato aqui, quantas opções de escolha que ele tem? Se são 4 provas que foram elaboradas, então aqui ele tem 4 opções de escolha. O texto informou que foram elaboradas 4 tipos diferentes de provas. O segundo candidato, ele também tem 4 opções de escolha. Para o último candidato aqui, também tem 4 opções de escolha. Então, repare, tem que ser uma prova para esse primeiro candidato, e uma prova para o segundo candidato, e uma prova para o terceiro candidato. Lembrando aqui da regrinha do e e do ou. Quando é e, a gente multiplica, e quando é ou, a gente soma. Nesse caso, como é e, então a gente vai multiplicar isso aqui. E multiplicando aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, nós temos um total de 64 possibilidades. Então, o total de possibilidades que nós temos são 64. Assim, meus casos possíveis são 64. Agora, os casos favoráveis. Os casos favoráveis é aquilo que nós queremos. E o que é que nós queremos? Que esses 3 amigos tenham feito provas distintas. Ou seja, o primeiro amigo faz uma prova, o segundo faz outra e o terceiro faz outra. Então, aqui, vamos lá. O primeiro amigo ele tem quantas opções de escolha? Ele tem 4 opções de escolha. Agora, se esse primeiro amigo escolher uma prova, esse segundo amigo aqui ele não pode mais ter a mesma prova desse primeiro, tem que ser diferente, tem que ser provas distintas. Então agora, quantas opções de escolha sobrou para o segundo amigo? Se o primeiro já escolheu 1, então sobrou aqui para o segundo 3 opções de escolha. Esse amigo escolhido essa daqui, quantas opções que restaram para esse último aqui? Restaram para ele 2. Como é preciso ter a escolha do primeiro, e do segundo, e do terceiro, lembrando da regrinha do e e do ou, quando aí a gente multiplica. E multiplicando isso aqui, a gente vai ter 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Assim, meus casos favoráveis são 24. Dessa forma, a minha probabilidade vai ser 24 sobre 64. Aqui, observa, a gente pode simplificar aqui, dividindo em cima e embaixo, que é por 8. 24 por 8 é 3. 64 por 8 vai dar 8. Portanto, essa probabilidade vai ser de 3 em 8. No entanto, ele quer essa resposta aqui em porcentagem. Como ele quer a resposta em porcentagem, é só a gente pegar isso aqui e multiplicar por 100. Multiplicando aqui por 100, repare que a gente vai poder simplificar aqui também. 100, aqui, dividindo aqui por 8. 100 dividido por 8, a gente encontra 12,5. E 12,5 vezes 3 vai dar 37,5%. Então, a probabilidade de que os 3 amigos tenham feito provas distintas aqui foi de 37,5%. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem aqui 37,50%, que é a mesma coisa de 37,5%. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Show de bola, uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, tratou de princípio fundamental de contagem. A questão diz assim: Marcelo resolve almoçar em um restaurante onde é vendido um prato feito, no qual o cliente pode escolher, no máximo, uma opção em cada um dos grupos a seguir. E aqui ele colocou esses 4 grupos aqui para a gente. Sabendo que Marcelo não come bife de boi e não come arroz,
Determine o número de opções que Marcelo tem para montar seu prato feito, sabendo que ele vai escolher uma opção de cada grupo. Bom, observe que nós temos aqui uma restrição. Marcelo aqui ele não come bife de boi. Então nós vamos tirar aqui, ó. Ele não come aqui bife de boi. Também não come arroz. Então nós vamos tirar aqui também o arroz. Então perceba, do grupo 1 nós tiramos o arroz e do grupo 4 nós tiramos aqui o bife de boi. A questão quer saber quantas são as opções que o Marcelo tem para montar seu prato feito, sabendo que ele vai escolher uma opção de cada grupo. Então perceba, ele precisa escolher uma opção que é do grupo 1, e também uma opção aqui do grupo 2, e também uma opção do grupo 3, e também uma opção aqui do grupo 4. Então observe, ele vai escolher uma aqui de cada um dos grupos. Então para o grupo 1, quantas opções que restaram para ele? Veja bem, no grupo 1 ele tinha 3 opções, mas como ele não come arroz, restaram aqui 2 opções. Ou macarrão à bolonhesa, ou macarrão alho e óleo. Então para o grupo 1 ele tem 2 opções de escolha. Para o grupo 2, quantas opções de escolha que ele tem? Veja que ele tem 3 opções, feijão inteiro, feijão batido ou feijão tropeiro. Então aqui no grupo 3 ele tem 3 opções. Para o grupo 3, ele tem aqui 2 opções, salada de alface e tomate ou legumes cozidos. Então aqui ele tem 2 opções de escolha. Para o grupo 4, ele não come aqui o bife de boi. Então restaram aqui 1, 2, 3 opções de escolha. Ou frango cozido, ou frango frito, ou bife de porco. Então aqui restaram 3 opções. Agora observe, como ele tem que escolher do grupo 1, e do grupo 2, e do grupo 3, e do grupo 4, lembrando da regrinha do e e do ou. Quando é e, a gente multiplica, quando é ou, a gente soma. Nesse caso, como é e, então a gente vai multiplicar isso aqui. E multiplicando isso aqui, nós vamos ter 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, e 2 vezes 3, temos um total então de 36 opções de escolha aqui para o Marcelo. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola, uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 18, pessoal, tratou de trigonometria no triângulo retângulo. Diz assim a questão: um foguete com trajetória vertical foi lançado no ponto P e é observado em 2 posições distintas, A e B, distante uma da outra em 40 metros, conforme a figura a seguir. Determine a altura x, que é a distância entre os pontos P e F do foguete, em metros, sabendo que neste momento α é igual a 60 graus e β é igual a 30 graus. E aqui eu colocou essa figura para ilustrar para a gente a situação. Repare que o texto está informando que esse foguete com trajetória vertical foi lançado aqui deste ponto P e ele é observado aqui em 2 posições distintas, A e B, que estão distantes uma da outra aqui 40 metros. Ele quer que a gente determine aqui qual que é essa altura x aqui entre esses 2 pontos P e F. Bom, como ele está falando que isso aqui é uma altura, a altura tem que formar aqui na base um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Agora perceba, o texto também informou para a gente que nesse momento esse ângulo alfa aqui é de 60 graus. E o ângulo beta, esse ângulo aqui, é de 30 graus. Agora repare, pessoal, esse ângulo alfa aqui é de 60. Então, este ângulo aqui só pode ser de quantos graus? Repare, esse ângulo todinho aqui tem que dar 180. Como esse aqui é de 60, esse daqui vai ser de 120. Agora observe esse triângulo ABF, esse triângulo grande que está aqui de fora. Repare nesse triângulo. Se esse ângulo aqui é de 30, esse ângulo aqui é de 120, então esse daqui só pode ser de quanto? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, somando aqui 30 com 120, 150 para 180, esse daqui só pode ser de 30 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Agora, repare, nesse triângulo ABF, esse ângulo é de 30 e esse daqui também é de 30. Se um triângulo tem 2 ângulos iguais, então esse triângulo é isósceles. E se ele é isósceles, significa que este lado AB tem que ser exatamente igual a esse lado BF. Esses 2 lados aqui precisam ser iguais. Se esse lado aqui mede 40 metros, esse daqui também tem que medir 40 metros. Bom, agora observe, nós queremos determinar essa medida x aqui. Então repare nesse triângulo que eu vou destacar aqui em azul. Notem que nesse triângulo que eu destaquei em azul aqui, este ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é de 90 graus. Se esse triângulo aqui tem um ângulo aqui que é de 90 graus, então este é um triângulo retângulo. E neste triângulo retângulo, observe, nós conhecemos esse ângulo aqui que é de 60 graus, conhecemos essa medida aqui, 40 metros, que é esta hipotenusa, e queremos determinar essa medida x aqui dessa altura, que é exatamente o quê? O cateto que está oposto a esse ângulo. Qual das razões trigonométricas permite relacionar um cateto que está oposto a um ângulo com a hipotenusa? A única razão trigonométrica que permite relacionar um cateto oposto com a hipotenusa tem que ser o seno.
Então a gente precisa calcular aqui o seno de 60 graus. E o que é seno? Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, isso aqui vai ser traço de fração. Quem é o cateto que está oposto a esse ângulo de 60 graus? É essa medida x que nós estamos querendo, dividido pela hipotenusa aqui, que é 40. O seno de 60 vale quanto? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 40. Aqui é só pegar isso e multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x. 40 vezes raiz de 3, 40 raiz de 3. Para achar o valor do x, é só pegar o 2, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 40 por 2 vai dar 20. Então, x vai ser 20 raiz de 3. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 19, pessoal, tratou de juros compostos e um pouquinho de logaritmo. A questão diz assim: o investidor resolve aplicar um determinado capital em um investimento cuja taxa de juros compostos é 16% ao ano. O objetivo é deixar esse capital inicial aplicado até que seu valor tenha dobrado. Considere log de 2 é igual a 0,30 e log de 1,16 é igual a 0,06. O tempo mínimo necessário em anos para que o capital investido tenha dobrado de valor é qual desses daqui? Bom, veja bem, o texto está informando que esse investidor resolve aplicar aqui um determinado capital no investimento. Mas qual que é esse capital que ele vai deixar aplicado? Isso o texto não está informando para a gente. Então, eu vou falar que esse capital aqui tem um valor X. Então, vai ser um capital X que ele vai deixar aqui aplicado. Falou que ele vai deixar aplicado aqui em uma taxa de juros compostos de 16% ao ano. Então, a taxa aqui é 16% ao ano. E o objetivo é deixar esse capital inicial aplicado até que o seu valor tenha dobrado. Para que o seu valor tenha dobrado, é necessário que o montante dele aqui seja o dobro desse capital, ou seja 2 vezes o valor desse capital inicial X. Então, se o objetivo é deixar esse capital aplicado até que seu valor tenha dobrado, então é necessário que o montante seja igual ao dobro deste capital. E a questão quer saber qual que é o tempo mínimo necessário em anos para que o capital investido tenha realmente dobrado aqui de valor. Bom, repare que o texto falou que ele aplicou aqui em juros compostos. Se ela aplicou em juros compostos, nós sabemos que o montante de juros compostos é dado pela fórmula montante igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período de tempo. Esse montante aqui a gente já sabe que aqui é 2x. O capital a gente sabe aqui também que é x. E essa taxa aqui é 16% ao ano. Bom, 16% a gente sabe que é 16 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,16. Então essa nossa taxa aqui vai ser 0,16. Fazendo as devidas substituições aqui, nós vamos ter 2x é igual a x. Aqui, 1 mais 0,16. 1 mais 0,16 vai dar 1,16. Isso aqui é elevado a esse período de tempo t que nós estamos querendo. Aqui eu vou poder cancelar esse x desse lado com esse x aqui. Então aqui vai sobrar 2, que é igual a 1,16 elevado a t. Se 2 é igual a 1,16 elevado a t, então 1,16 elevado a t é igual a 2. Repare que nós temos esta equação exponencial aqui para a gente resolver. No entanto, observe, nenhuma das bases aqui é potência da outra. Então, como as bases aqui não são potência uma da outra, para a gente poder resolver isso aqui, a opção que nos resta vai ser utilizando logaritmo. Então, a gente vai colocar logaritmo de um lado e logaritmo do outro. Então, vamos colocar aqui logaritmo de 1,16 elevado a t. Vamos colocar aqui, logaritmo de 1,16 elevado a t, que é igual ao logaritmo de 2. Aqui a gente aplica uma propriedadezinha de logaritmo. Como tem um expoente aqui, a gente pega esse expoente aqui e passa para cá multiplicando. Logaritmo de um número qualquer elevado a um determinado expoente, esse expoente passa multiplicando o logaritmo. Então isso aqui vai ficar assim, t vezes o logaritmo de 1,16, que é igual ao logaritmo de 2. Agora repare, esse logaritmo de 1,16 e esse logaritmo de 2, a questão informou para a gente. Ele disse que o logaritmo de 1,16 aqui é 0,06. Então esse logaritmo aqui a gente sabe que é 0,06. E esse logaritmo de 2, ele também informou para a gente que é 0,30. Assim aqui nós vamos ter t vezes 0,06. t vezes 0,06 é o mesmo que a gente escrever 0,06 vezes t, que é igual a 0,30. Para achar o valor do t, agora é só pegar esse 0,06, está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem duas casas aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 100. Ao multiplicar 0,06 aqui por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita e isso vai ficar 6 vezes t. E multiplicando 0,30 por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita e isso vai ficar 30. Assim, o valor de t, que é o que nós estamos querendo, vai ser o 6 está multiplicando, a gente passa dividindo, e dividindo 30 por 6, t igual a 5.
5 o quê? Qual que é a unidade aqui para esse tempo? Como a taxa foi dada em ano, então aqui vai ser 5 anos. Então, qual que é o tempo mínimo necessário em anos para que o capital investido tenha dobrado de valor? Será necessário aqui 5 anos. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 20, pessoal, foi uma questão que tratou de propriedades dos determinantes. A questão diz assim: considere a matriz de ordem 4 a seguir. O valor dessa expressão é qual desses daqui? E aqui ele deu essa matriz A aqui, ó, de quarta ordem. Mas ele quer que a gente calcule que é o valor dessa expressão. Determinante de 3A menos determinante de 2A vezes determinante da inversa da matriz A. Pessoal, na verdade, a gente não vai nem precisar aqui, ó, dessa matriz. Isso aqui é uma informação desnecessária na questão. A gente precisa apenas das propriedades determinantes para resolver a questão. Então, observe, nós temos aqui, ó, esse colchete, determinante de 3 vezes A menos determinante de 2A vezes o determinante da inversa da matriz. Então, vamos manter aqui, ó, o colchete. Repare, aqui nós temos determinante de um número vezes a matriz. Nós temos uma propriedade que diz que o determinante de um número vezes uma matriz vai ser o determinante dessa matriz vezes esse número, que nesse caso aqui é 3, elevado à ordem da matriz. Ele já informou para a gente aqui no texto que a ordem da matriz é 4, então por isso que a gente não vai precisar nem dessa matriz. Bastava a informação de que ela é de ordem 4. Então aqui, o determinante de um número aqui, ó, vezes a matriz, é o determinante da matriz vezes esse número que está sendo multiplicado aqui pela matriz, elevado à ordem da matriz aqui, que é 4. Menos o determinante de novo aqui, ó, de um número vezes a matriz. Então, isso aqui vai ficar menos o determinante da matriz, vezes esse número, que no caso é 2, elevado à ordem da matriz, que é 4. Agora aqui é o determinante da inversa da matriz. O determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Então, o determinante da inversa da matriz é 1 sobre o determinante da matriz. E agora aqui é só fazer essas continhas. 3 a quarta aqui, ó, vai dar 81. 2 a quarta é 16. Então, isso aqui vai ser colchete, determinante de A vezes 81 vai ser 81 vezes o determinante de A. Determinante de A vezes 16, a gente coloca menos 16 vezes determinante de A. E isso aqui vezes 1 sobre determinante de A. Agora, 81 determinante de A, menos 16 determinante de A, então eu tenho 81 determinante, menos 16 determinante vai ficar com 65 determinante de A, vezes 1 sobre determinante de A. Tem determinante de A aqui em cima, determinante de A embaixo, então a gente pode simplificar isso aqui, ó, cancelei que sobrou 1. 65 vezes 1 resultou, portanto, em 65, e essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, uma questão muito tranquila, não foi, gente? Questão 21, pessoal, foi uma questão que tratou de medidas de tendência central, que é a média, moda e mediana. A questão diz assim: uma fábrica produz peças, e em cada uma delas é avaliada quanto à ocorrência de algum defeito. Ao final de cada dia, tem-se o número de peças defeituosas encontradas. No quadro a seguir, está descrita a frequência do número de peças defeituosas por dia durante 30 dias de produção nessa fábrica. A coluna número de peças defeituosas indica o número de peças defeituosas fabricadas em um determinado dia. E a coluna quantidade de dias indica o número de dias nos quais foi encontrada essa quantidade de peças com defeito. Considere a média de peças defeituosas por dia dada por A, a mediana do número de peças defeituosas por dia dada por B, e a moda no número de peças defeituosas por dia dada por C. É correto afirmar qual dessas daqui? E aqui ele colocou essa tabela indicando para a gente que o número de peças defeituosas por dia e aqui a quantidade de dias. Então, observe, o que a questão quer que a gente faça comparação aqui, ó, entre a média, a mediana e a moda. Então, nós precisamos calcular aqui qual que vai ser a média que ele está chamando aqui, ó, de A, qual que vai ser a mediana que ele está chamando de B e qual que é a moda que ele está chamando de C. E depois a gente comparar para saber qual que vai ser maior. Média, a gente sabe que a média aritmética é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima é a soma dos termos. A soma dos termos aqui vai ser a quantidade de peças defeituosas que é ao final desses 30 dias. Então, repare, aqui em 5 dias ele está informando para a gente que nós tivemos nenhuma peça aqui defeituosa, 0 peça defeituosa. Então, ó, 5 vezes 0 vai dar um total aqui, ó, de 0 peças defeituosas aqui durante esses 5 dias. Em 10 dias, nós tivemos 5 peças defeituosas. Então, 10 vezes 5, aqui nós tivemos um total de 50 peças defeituosas. Em 3 dias, nós tivemos 8 peças defeituosas. Então, 3 vezes 8, nós tivemos um total de 24 peças defeituosas.
Em 7 dias nós tivemos 15 peças defeituosas. Então 7 vezes 15, nós vamos ter um total aqui de 105 peças defeituosas. Em 5 dias nós tivemos 25 peças defeituosas. Então 5 vezes 25 a gente vai ter um total de 125 peças defeituosas. Assim, no total aqui nós vamos ter quantas peças defeituosas aqui? Somando aqui, ó, 0 mais 50, mais 24, mais 105, mais 125, isso aqui vai dar 304. Então, a soma dos termos aqui, ou seja, a soma das peças defeituosas aqui, foi 304. Isso aqui dividido pelo total de termos. O total de termos aqui é o total dos dias aqui. Se a gente somar todos esses dias, a questão já informou para a gente que é durante 30 dias. Mas se a gente somar tudo isso aqui, ó, vai dar um total de 30 dias realmente. Então, dividido aqui, ó, por 30. Então, somando aqui esse total de peças defeituosas aqui por 30 dias, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, a gente vai encontrar um valor que se aproxima de 10,1. Então, a média aqui foi de aproximadamente 10,1. Agora, vamos calcular também a mediana. Mediana é o valor mais central aqui dentro desses 30 dias. Então, nos 30 dias aqui, qual que é o valor mais central? Veja, como nós temos aqui uma quantidade par, nós vamos ter aqui dois valores mais centrais. Vai ser um valor aqui no 15º dia e um valor também no 16º dia. Portanto, quando nós temos uma situação aqui onde foi uma quantidade par, nós vamos ter dois valores, a mediana vai ser a média aritmética desses dois números aqui, ó. Então, a mediana aqui vai ser um traço de fração, a média aqui do número de peças defeituosas no 15º dia, com o número de peças defeituosas no 16º dia, isso aqui dividido por 2. É a média aritmética desses dois dias. No 15º dia aqui, quantas foram as peças defeituosas aqui em 15 dias? Então, repare, em 5 dias aqui nós já sabemos aqui que foi 0. Então, em 5 dias. 5 dias mais 10 aqui nós tivemos um total de 15 dias. Então, em 15 dias nós tivemos aqui, ó, quantas peças defeituosas? 5. Então, no 15º aqui nós já temos 5. Agora, e no 16º? No 16º vai ser o próximo, porque se eu somar 15 com 3 aqui, ó, vai dar 18. Então, o 16º termo aqui vai ser o próximo, depois no 15º. E o próximo aqui vai ser quantas peças defeituosas? 8. Então, aqui nós vamos ter um total de 8. Assim, a mediana nossa aqui vai ser traço de fração, 5 mais 8 aqui vai dar 13. Aqui dividido por 2, aqui resulta em 6,5. Então, a mediana eu já sei que foi 6,5. Agora, só falta a gente achar a moda. A moda é o valor que mais aparece. Onde mais apareceu aqui? Na quantidade de dias que teve mais quantidade de peças defeituosas. Veja que foi aqui, ó, em 10 dias. E em 10 dias, quantas foram as peças defeituosas? Foram 5. Portanto, a moda aqui é 5. Pronto, agora é só a gente comparar aqui, ó. Repare, a média aqui foi o maior, 10,1. Depois nós tivemos a mediana com 6,5 e depois a moda com 5. Então, primeiro aqui nós vamos colocar o A, que é a média, depois vem a mediana B, depois vem a moda C. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, A vai ser maior do que B, que é maior do que C. Procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui, ó, na letra A. Show de bola, uma boa questão também, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi uma questão de geometria analítica que tratou basicamente de perpendicularidade entre retas e equação de reta. A questão diz assim: o gráfico apresentado a seguir representa o esboço das retas R e S que são perpendiculares entre si. As coordenadas do ponto C são qual dessas daqui? Bom, repare bem, ele está informando que neste gráfico aqui, essas duas retas R e S elas são perpendiculares entre si. Portanto, elas têm que formar aqui entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E ele quer que a gente determine as coordenadas aqui, ó, desse ponto C. Então, repare, esse ponto C vai ter um x aqui que a gente não sabe qual é, eu vou falar que vai ser um x qualquer, mas observe, o y aqui, ó, é 0, ele está sobre o eixo x. Se ele está sobre o eixo x, é porque o y aqui precisa ser 0. Então, as coordenadas desse ponto C vai ser algum x e um 0. Mas repare, esse x aqui ele está à direita aqui, ó, da origem. Ele está à direita aqui, ó, desse 0. Se ele está à direita, ele precisa ser um valor positivo. Ele não pode ser um valor negativo. Se ele não pode ser um valor negativo, repare, aqui nas alternativas a gente pode eliminar essa letra C, porque aqui está dizendo que o valor do x aqui é um número negativo, e não é negativo. Ele precisa ser positivo. A gente também pode eliminar a letra D pela mesma razão. Não pode ser um valor negativo, precisa ser um valor positivo. Então a gente já elimina essas duas aqui, ó. Repare que agora a gente ficou somente entre a letra A e a letra B. Bom, nós precisamos determinar essas coordenadas aqui. Mas repare, essa reta R aqui, observe, nós sabemos que ela passa por esses dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto B. Quais são as coordenadas aqui desse ponto A? Repare, as coordenadas de A aqui, ó, são 2 e 4. Então, vamos marcar aqui as coordenadas de A, 2 e 4. Quais são as coordenadas de B? O B aqui é menos 1 e 2.
Pronto, eu já tenho as coordenadas desses dois pontos aqui, ó, do ponto A e do ponto B. Então a gente consegue determinar aqui qual que é o coeficiente angular M dessa reta R. A gente sabe, para determinar o coeficiente angular, basta a gente colocar aqui, ó, um traço de fração, vai ser aqui a variação do y dividido pela variação do x. É o y aqui, ó, um y de um ponto menos o y do outro ponto sobre o x de um ponto menos o x do outro ponto. É a variação do y sobre a variação do x. Então, vamos pegar aqui a variação aqui do y. Então, repare, o y aqui foi de 4 para 2. Olha só, o ponto A é 4 e o y no ponto B é 2. Então, nós vamos pegar aqui o y do ponto A, que é 4, menos o y do ponto B, que é 2, sobre o x do ponto A aqui, ó, que é 2, menos o x do ponto B, que é menos 1. Então, menos 1 aqui vai ficar mais 1. Fazendo as continhas aqui, ó, 4 menos 2 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. Assim, o coeficiente angular dessa reta R deu 2 sobre 3. Mas notem, eu preciso aqui achar agora o coeficiente angular dessa reta S. Eu sei que elas são perpendiculares. Então, o coeficiente angular dessa reta S, se ela é perpendicular à reta R, então, se duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma delas vai ser menos o inverso do coeficiente angular da outra. Assim, o coeficiente angular M aqui, ó, da reta S vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Então, se duas retas são perpendiculares entre si, o coeficiente angular de uma é menos o inverso do coeficiente angular da outra reta. Então, o coeficiente angular aqui da reta S vai ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Mas esse coeficiente angular da reta R a gente já tem aqui que é 2 sobre 3. Então, o M de S aqui vai ser menos 1 sobre 2 sobre 3. Fração sobre fração, a gente sabe que a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, vamos conservar aqui, ó, menos 1, invertendo essa aqui, ó, vezes 3 sobre 2. E menos 1 vezes 3 sobre 2 vai dar menos 3 sobre 2. Pronto, agora eu já tenho o coeficiente angular da reta S, que é menos 3 sobre 2. Mas veja, essa reta S, nós também sabemos que ela passa aqui por esses dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto C. Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser utilizar a equação fundamental da reta, que é y menos YO igual a M, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos XO. Esse x e o y aqui eu vou considerar como sendo as coordenadas do ponto A. E o XO e o YO como sendo as coordenadas aqui, ó, do ponto C. Então, o y aqui do ponto A, repare aqui, é 4. Agora, quem é o y do ponto O? O y do ponto O vai ser o y aqui do ponto C, que é 0. O coeficiente angular M aqui, repare, o M que nós achamos, o M dessa reta S, nós achamos que é menos 3 meios. Agora, quem é o x aqui do ponto A? O x do ponto A é 2. E o x do ponto O, que é o ponto C nosso aqui, ó. O x do ponto C aqui é x mesmo. Aqui agora é só fazer as devidas substituições. 4 aqui, ó, menos 0 vai ficar 4. Aqui vai ficar menos 3 meios, que multiplica 2 menos x. Vamos pegar esse 2 aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então, 2 vezes 4 vai ficar 8. E aqui vai ficar o menos 3, que multiplica 2 menos x. Aqui agora a gente aplica a propriedade distributiva. Vamos pegar esse menos 3 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar 8, que é igual a menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 aqui vezes menos x, menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui vai ficar mais 3x. Vamos pegar esse menos 6 e passar aqui para o primeiro membro. Então, 8 mais 6, aqui vai ficar 14, que é igual a 3x. Se 14 é igual a 3x, então 3x é igual a 14. Assim, o valor do x, que é o que nós estamos procurando aqui para o ponto C, vai ser o 3 multiplicando, a gente passa dividindo. X, então, vai ser 14 sobre 3. Pronto, então já sei que as coordenadas aqui para esse ponto C vai ser o x aqui, que é 14 sobre 3, e 0. Então, as coordenadas do ponto C foram 14 sobre 3 e 0. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 23, pessoal, tratou apenas de análise de gráfico. Diz assim a questão: a importância da coleta seletiva vai além do fato de transformar o lixo e convertê-lo em valor econômico de maneira estruturada. Embora ainda não seja praticada em todos os municípios brasileiros, percebe-se um aumento significativo nesse tipo de ação quando comparado os dados dos anos de 2010 e 2019. As porcentagens de municípios com iniciativas de coleta seletiva para cada um dos estados da Federação e para o Brasil, para os anos de 2010 e 2019, são apresentados no gráfico a seguir. Com base nas informações apresentadas no gráfico, a região da Federação que apresentou menor aumento percentual entre os anos de 2010 e 2019 foi qual dessas daqui?
E aqui observe, ele deu esse gráfico para a gente, indicando aqui os municípios com iniciativas de coleta seletiva em cada uma dessas regiões e também aqui para o Brasil. Isso aqui, ó, nos anos de 2010 e 2019, sendo que de acordo com essa legenda aqui, ó, 2010 é o que está em azul, 2019 aqui é o que está em cinza. Ele quer que a gente determine qual foi a região da federação que apresentou o menor aumento percentual. Então vamos verificar aqui quanto foi esse aumento percentual em cada uma das regiões. Repare, a região norte aqui, ó, em 2010 era 44,1%. Ela subiu aqui para 2019 para 63,6%. Então o aumento percentual aqui vai ser, só pegar a parte final que é 63,6% e subtrair a inicial que é 44,1%. Fazendo essas continhas aqui, ó, 63,6% menos 44,1%, isso aqui vai dar 19,5%. Então o aumento percentual da região norte foi 19,5%. Agora vamos ver aqui da região nordeste. Saiu de 34,2% para 54,5%. Então, pegando o valor final, que é 54,5%, menos 34,2%, isso aqui vai dar 20,3%. Então, esse foi o aumento percentual aqui da região Nordeste. Vamos ver na região Centro-Oeste. Saiu de 26,1% aqui para 48,6%. Então, é só pegar o valor final, que é 48,6%, menos o inicial, que é 26,1%, fazendo essas continhas aqui vai dar 22,5%. Agora, a região Sudeste saltou de 78,7% para 89,7%. Então, pegando o valor final, que é 89,7%, menos o inicial, que é 78,7%, isso aqui vai dar 11%. Agora, vamos ver aqui na região Sul. Saiu de 76,2% aqui para 90,9%. Então, vamos pegar o valor final, 90,9%, menos o inicial, que foi 76,2%. Fazendo essas continhas aqui, isso aqui vai dar 14,7%. Pronto, então aqui nós temos os aumentos aqui de cada uma das regiões. Mas eu quero saber qual das regiões da federação que apresentou o menor aumento percentual. Dentre todos esses aqui, qual foi o menor? Veja, o menor aqui foi esse, ó, 11%. 11% aconteceu aqui na região Sudeste. Portanto, a alternativa correta, letra B. Show de bola, uma questão de uma simplicidade franciscana, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou de análise combinatória. A questão diz assim: em uma turma de 12 meninas e 6 meninos, decidiu-se formar uma comissão com 3 alunos para participar de uma competição de matemática. A competição tem por regra que as comissões devem ter pelo menos uma menina e um menino. É correto afirmar que o número total de comissões que podem ser formados nessa turma é qual dessas daqui? Bom, veja que o texto está informando que nessa turma aqui nós temos 12 meninas e 6 meninos, num total de quantos alunos? Nós temos 12 meninas mais 6 meninos, nós temos um total de 18 alunos. E nós queremos formar comissões que tenham 3 alunos aqui para participar dessa competição de matemática. Então, nós queremos pegar esses 18 alunos e formar grupos que tenham 3 alunos. Então, observe, nós temos 18 alunos e queremos formar grupos que tenham 3 alunos. Então, isso aqui é uma questão que envolve contagem. Se é uma questão de contagem, nós temos 3 técnicas de contagem, que é a permutação, o arranjo e a combinação. A gente usa a permutação quando a gente trabalha com todos os elementos do conjunto. Repare, nós temos 18 alunos e queremos formar grupos com apenas 3. Então, nós não vamos usar todos os elementos do conjunto. Se a gente não vai usar todos os elementos do conjunto, então isso aqui não é uma permutação. Então, resta agora saber se é arranjo ou se é combinação. Para saber se é arranjo ou combinação, a gente faz um pequeno teste. A gente pega esse grupo de 3 alunos aqui e muda a ordem deles. Se ao mudar essa ordem e alterar, começou com letra A, então vai ser um arranjo. Mas se não alterar, não começou com letra A, então vai ser uma combinação. Então vamos fazer esse teste aqui. Vamos pegar um grupo de 3 alunos aqui, por exemplo, Alex, Beatriz e Carlos. Vamos mudar a ordem desse grupo aqui, ó. Vamos colocar Carlos, Beatriz e Alex. Repare, mudamos a ordem. Alterou? Esse grupo formado por Alex, Beatriz e Carlos é diferente desse grupo formado por Carlos, Beatriz e Alex? Não, esse grupo é exatamente igual a esse grupo. Repare, nós mudamos a ordem aqui, mas não alterou. Se não alterou, então não começou com a letra A, não é arranjo. Então, se não é arranjo, vai ser uma combinação. Então, aqui nós vamos ter uma combinação de N elementos tomados PAP. E a forma de N elementos tomados PAP é N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Portanto, aqui nós precisamos calcular uma combinação desse total de alunos que nós temos, que são 18 alunos, tomando aqui grupos de 3 em 3. Então, nós queremos calcular essa combinação de 18 alunos agrupados aqui, ó, de 3 em 3.
Aplicando essa fórmula, a gente vai colocar aqui, ó, traço de fração. Esse 18 vem aqui para cima, a gente coloca 18 fatorial. 3 vem aqui embaixo, a gente coloca 3 fatorial. Vezes n menos p fatorial. Meu n é 18 e o p é 3, então 18 menos 3 vezes 15 fatorial. Vamos pegar esse 18 fatorial, vamos decrescer até esse 15 aqui para a gente poder cancelar. Então, vamos colocar traço de fração. Então, aqui vai ficar o 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Esse 3 fatorial aqui a gente desenvolve. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Esse 15 fatorial a gente deixa para poder cancelar aqui, ó. 15 fatorial a gente cancela com 15 fatorial. 18 aqui também dá para a gente cancelar aqui com 6, sobra 3. 3 vezes 16, 48. 48 vezes 17, fazendo as continhas aí, vai chegar em 816. Portanto, com esses 18 alunos aqui, nós podemos formar, agrupando aqui ó, de 3 em 3, nós podemos formar 816 grupos de 3 alunos. Então, repare, nós temos essa resposta aqui. Mas muito cuidado, não vem aqui marcar a letra B, porque aqui nós temos 816 grupos desses 18 alunos agrupados aqui ó, de 3 em 3. Mas aí colocou essa restrição aqui. A competição tem por regra que as comissões devem ter pelo menos uma menina e um menino. Então, repare, aqui nós temos 816 grupos possíveis, mas nem desses 816 grupos possíveis aqui, nós temos grupos só com meninas e temos grupos só com meninos. Então, desses 816 grupos aqui, nós temos que tirar os grupos só com meninas e os grupos só com meninos, porque a restrição diz que a competição tem por regra que as comissões têm que ter pelo menos uma menina e um menino. Então, nós vamos calcular aqui qual é a combinação também de ter aqui grupos formados com 12 meninas agrupadas aqui de 3 em 3, porque esses grupos aqui, ó, nós vai dar essa quantidade formada aqui, vai ser somente com meninas. Da mesma forma, também nós vamos calcular a combinação aqui dos 6 meninos aqui agrupados de 3 em 3, porque aqui nós só vamos ter grupos aqui com meninos. Então, desse total de 816 grupos, nós vamos retirar esses grupos aqui que é só com meninas e vamos retirar também esses grupos aqui que é só com meninos. O que sobra, então, vai ter pelo menos uma menina e um menino. Então, vamos resolver essas duas combinações aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, traço de fração. Esse 12 vem aqui para cima, 12 fatorial. 3 vem aqui para baixo, 3 fatorial. 12 menos 3 vezes 9 fatorial. Vamos decrescer esse 12 fatorial até esse 9 para a gente poder cancelar. Então, traço de fração, aqui vai ser ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. 3 fatorial a gente desenvolve. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Esse 9 fatorial a gente deixa indicado para poder cancelar aqui. Ó, 9 fatorial com 9 fatorial. 12 aqui, ó, simplificando com 6, sobra 2. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. Então, dentro desses 816 grupos que nós temos aqui de 18 alunos agrupados de 3 em 3, nós temos aqui esses 220 grupos aqui, que são das 12 meninas agrupadas de 3 em 3. Esses grupos aqui são só com meninas. Agora vamos calcular também os grupos só com meninos. É essa combinação de 6, 3 a 3. Então aqui vai ser traço de fração, esse 6 aqui em cima, 6 fatorial, 3 aqui embaixo, 3 fatorial, 6 menos 3 vezes 3 fatorial. Vamos decrescer o 6 até o 3 para a gente poder cortar. Então, traço de fração, aqui vai ficar o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Esse 3 fatorial a gente desenvolve, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Vezes esse 3 fatorial que a gente deixa para poder cancelar aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. 6 a gente cancela com 6, vai sobrar 5 vezes 4, 20. Então, dentre esses 816 grupos de 18 alunos agrupados de 3 em 3, nós temos 20 grupos aqui que é só com meninos. Então, o total que nós vamos ter de comissões possíveis aqui, onde tenha pelo menos uma menina e um menino, vai ser o total de grupos que são 816, retirando esses 220 aqui, ó, que são grupos só com meninas, e retirando esses 20 aqui que são grupos só com meninos. O que sobrar aqui vai ter pelo menos uma menina e um menino. Então, fazendo essas contas aqui, ó, 816 menos 220 menos 20, isso aqui vai dar 576. E essa resposta a gente tem na letra A. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? Questão 25, pessoal, foi a última questão da prova e tratou aqui de algumas operações matriciais. A questão diz assim: dada a equação matricial a seguir, o valor da soma x mais y mais z é qual desses daqui? E aqui ele deu essa equação matricial aqui para a gente. Observe, nós temos que esse produto entre essas duas matrizes de mesma ordem resultou nessa matriz aqui também quadrada, aqui, ó, de segunda ordem. Para a gente multiplicar a matriz, a gente multiplica ordenadamente linha por coluna. Então, nós vamos abrir a nossa matriz aqui, ó. Eu vou multiplicar a primeira linha aqui, ó, pela primeira coluna. E depois a primeira linha pela segunda coluna. Fazer a mesma coisa com a segunda linha. Nós vamos pegar a segunda linha, multiplicar pela primeira coluna. E depois a segunda linha pela segunda coluna.
Então, multiplicando aqui a primeira linha pela primeira coluna. 3 vezes 1 aqui vai dar 3, mais 0 vezes x vai ficar mais 0. Agora, a primeira linha pela segunda coluna. 3 vezes 5 vai dar 15, mais 0 vezes 2, mais 0. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com essa segunda coluna. Nós vamos multiplicar aqui pela primeira linha. 4 vezes 1 vai dar 4, mais 2 vezes x, mais 2x. Agora, a segunda linha com a segunda coluna. 4 vezes 5 aqui vai ficar 20. 2 vezes 2, mais 4. Isso tem que ser igual a essa matriz. Z, Y, 14 e 24. E aqui agora é só fazer essas continhas. Então, nós vamos abrir a matriz aqui para fazer as continhas. 3 mais 0 vai dar 3. 15 mais 0 é 15. 4 mais 2x a gente deixa indicado. 20 mais 4 aqui, 24. Isso tem que ser igual a essa matriz. Agora nós temos essa igualdade de matriz. Cada elemento aqui tem que ser igual ao seu correspondente. Então esse primeiro elemento 3 tem que ser igual ao primeiro elemento aqui que é z. Se 3 é igual a z, então z aqui é igual a 3. Aqui esse elemento 15 tem que ser igual a esse elemento y. Se 15 é igual a y, então y aqui é igual a 15. Aqui também, ó, 4 mais 2x aqui tem que ser igual a 14. E 24 já é igual a 24. Então, se 4 mais 2x aqui é igual a 14, vamos pegar esse 4 aqui, nós vamos passar aqui para o segundo membro. Então, aqui vai ficar o 2x é igual a 14 menos 4, então isso aqui vai ficar igual a 10. Assim, o valor do x vai ser quanto? 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. 10 dividido por 2, x então é igual a 5. Pronto, nós já sabemos o valor do x, do y e do z. Mas nós queremos essa soma aqui, ó, x mais y mais z. O x a gente já sabe que é 5, o y aqui foi 15 e o z foi 3. Somando isso aqui, ó, 5 mais 15 dá 20, mais 3 resulta em 23. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma questão bem tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!